Você já percebeu que depois de uma prática de yoga parece que alguma coisa mudou dentro de você? A vida, os problemas, a nossa ansiedade, eles continuam existindo, mas a gente muda a forma com que a gente encara essas coisinhas que acontecem na nossa vida. E isso não é apenas um achismo, não é só uma impressão. Na verdade, a prática de yoga, ela atua no seu corpo, no seu sistema nervoso central, de uma forma bem específica. E é justamente sobre esses benefícios, sobre essas alterações na sua saúde, na sua mente, que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, por que que apenas, por exemplo, 10 minutos de uma prática de yoga já consegue fazer essa transformação no seu estado mental? Primeiro ponto, você começa a sair do estado de alerta. Pode parecer bobo, pode parecer, né, que é uma besteirinha, mas na verdade, quando a gente passa o dia a dia na correria, no piloto automático, sendo multitarefa, fazendo coisas o tempo inteiro, já fazendo uma coisa e pensando na próxima, a gente vai entrando num estado de alerta que a gente nem percebe. E você passa o seu dia inteiro nessa situação, com o seu corpo hiperestimulado e sempre ali atento a alguma situação. Quando a gente faz a prática de yoga, a gente estimula o sistema nervoso parasimpático, que é justamente o sistema responsável pelo relaxamento do seu corpo, né? Ele traz novamente aquelas funções de acalmar, de trazer uma respiração mais longa, trazer um corpo mais fluido, né? Tirar um pouco essa tensão do corpo. E isso é o que a prática de yoga faz. Então a gente sai daquele estado de alerta, que muitas vezes ele já está totalmente inconsciente e já está enraizado na gente, a gente acorda e dorme já naquele looping de tem coisa para fazer, mensagem para responder, e na prática de yoga ele vai te tirar um pouco dessa situação, justamente pela forma com que a prática é conduzida. O segundo ponto que eu quero falar aqui é que o yoga, ele traz novamente a sua mente para dentro do seu corpo, né? Traz novamente esse olhar para dentro. E quando a gente faz isso, quando a gente sai desse mundo externo que arrasta a gente e começa a olhar de volta para dentro, você começa a se conectar com o seu corpo, tá presente ali naquele momento e você começa a se sentir de novo. Gente, a gente não se sente mais hoje. Então você começa a perceber o seu ombro enrijecido lá perto da sua orelha. Você começa a perceber que você tá aqui, ó, trincando aqui, ó, o seu maxilar, tá fazendo força aqui o tempo todo sem precisar e às vezes isso dá até uma dor. Você vai perceber de repente desconfortos em áreas do seu corpo que você simplesmente passava batido no dia a dia. Então, esse olhar para dentro, ele traz novamente as pazes, né? A gente faz as pazes com o nosso corpo. O seu corpo, ele sinaliza para você o tempo todo o que está acontecendo, o que você teoricamente precisa fazer. Só que a gente passa corrido, ele entra ali, a gente entra no piloto automático e simplesmente não dá atenção para o que a gente nem está sentindo. E isso é um dos problemas que causa uma série de doenças a longo prazo. O terceiro ponto é que o yoga, ele ajuda, ele vai treinar você a parar, observar antes de agir, né? Então, na vida atual hoje, a gente tem uma impulsividade, uma reatividade muito grande. A gente nem se dá conta do que está acontecendo, mas já está lá falando uma opinião. Alguém começou a falar, você já acha, né, já supõe que vai ser, já toma uma determinada postura. Então, o yoga, ele te ajuda você a dar um passo para trás e sair desse desespero, né, dessa correria, desse reativismo e observar, pausar, respirar, observar. E isso é um treino na prática do tapetinho, porque toda vez que eu estou numa postura dentro da aula de yoga, eu começo a observar e prestar atenção no meu corpo e eu saio daquela impulsividade de quando eu estou numa postura e está desconfortável, eu vou sair e falar, ai, não estou aguentando, já vou sair. Não, você fica, você permanece, você dá tempo do seu corpo se reacomodar naquela mesma postura. Então você está só ali parado, já está querendo desistir mentalmente, mas dentro da prática de yoga a gente fala, não, você permanece, continua, aguenta, porque o seu corpo vai se reorganizar. E você começa a ficar mais forte nesse sentido. A gente vai criando resiliência, a gente vai criando uma forma diferente de lidar com a impulsividade, e isso vai para a vida, tá, gente? Não é só no tapete. A gente pratica as posturas para atingir esse estado mental. Então, isso é um grande benefício do yoga, que além de te tirar da impulsividade, ele faz com que você comece a suportar mais o desconfortável. O desconfortável, ele passa a não ser alguma coisa desesperadora, que a gente quer se afastar de qualquer maneira. A gente começa a perceber que no desconforto a gente pode encontrar o nosso próprio conforto dentro de uma situação desconfortável, que é quando você está lá na postura achando que já não consegue mais, e você respira e vai se acalmando e permanece por mais um pouco. E a gente leva isso, claro, para a nossa vida. Ponto 4 é a questão da sua respiração. No yoga, o grande trabalho do yoga é ali através do uso da sua respiração a nosso favor. Então, muitas vezes, a gente no dia a dia está fazendo a apneia, está com a respiração acelerada, isso muda a forma com que seu coração bate, isso muda uma série de reações químicas no seu corpo. Então, quando eu trabalho no yoga a minha respiração, eu já começo a enviar para o meu corpo uma mensagem diferente. Então, quando eu prolongo a minha respiração, né, quando eu trago essa presença para cada respiração que eu dou em uma postura, por exemplo, eu já estou, de certa forma, mandando o meu corpo acalmar, slow down, diminuir
diminui a intensidade. Porque se eu respiro rápido, eu estou dizendo pro meu corpo o quê? Que eu estou acelerada, que eu preciso acelerar. E isso é o mundo que a gente vive hoje, a gente está acelerado o tempo todo. Então, por isso que a maioria das pessoas hoje tem a apneia do sono, não consegue dormir de novo direito, está sempre ali com o coração palpitado, porque a tua respiração ela é um grande comandante do seu corpo. Então, ela controla uma série de funções. Então, a respiração ela é fundamental no trabalho do yoga e ela ajuda a gente a trazer de volta essa sensação corporal, porque quando você está com a mente desperta e você dá aquela respirada funda, né? Que a gente faz às vezes até sem praticar yoga, né? Uma coisa muito involuntária do nosso corpo, já é essa sabedoria que existe aí no seu DNA de longo prazo. É o seu corpo tentando pedir um break para tentar se reorganizar. Então a respiração ela tem um trabalho extremamente importante nessa reorganização do seu corpo, no ativamento do sistema nervoso parasimpático, para realmente trabalhar novamente o seu corpo para um estado ali, não de reatividade mais uma vez, mas sim numa forma de pensar, agir com mais calma. E aí, diante de tantos benefícios do yoga, o que eu quero dizer é que uma prática, por exemplo, de 10 minutos de yoga, ela não vai de fato mudar a sua vida, né? Os problemas vão continuar existindo, as nossas questões, as nossas angústias, a nossa ansiedade, ela vai estar ali presente. Mas a gente começa a lidar com essas coisas de uma forma diferente, porque agora você passa a ter ferramenta para gerir essas reações do seu corpo. Você passa a entender que você não precisa fluir, sabe, junto com essa reatividade, com esse estresse, entrar nesse rolo compressor da vida moderna. Você começa a aprender a pausar, se observar, dar um passo para trás, respirar e tomar consciência para ficar mais presente das suas decisões no dia a dia. Então é isso, e eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e entendido a explicação do porquê o yoga faz tão bem à sua saúde. E fechando esse vídeo de hoje, também quero falar para você que se você gosta de yoga, se você quer entender a sua saúde, yoga e saúde, você fica aqui na minha página acompanhando, porque mais do que falar sobre postura, sequência, corrigir mínimos detalhes de uma prática de yoga, eu quero que você entenda quais são os benefícios que acontecem no seu corpo através de uma prática de yoga. Afinal, o yoga é para servir a nossa vida no mundo que a gente vive, né? Como eu sempre falo, para mim, yoga é uma ferramenta de saúde. Até a próxima!